Olá, saudações e as nossas boas-vindas para mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro do nosso educandário, do nosso Centro Espírita Educandário Leon Denis, e te acompanho hoje em mais esse vídeo, mais essa jornada. Volto a fazer o nosso Evangelho aqui, nessa paisagem tão linda, diretamente do pátio do nosso educandário, com esse fundo, com esse céu, nesse fim de tarde de outono, e trago então, mais uma vez aqui a reflexão, a leitura, a prece e principalmente, a nossa conexão de energias. Então quero agradecer em meu nome e em nome de todo o nosso educandário Leon Denis pela sua companhia, pela sua vibração, por estar junto aqui conosco, Mesmo que online, mesmo que seja pelo computador, seja pelo celular, por onde você estiver acessando, o que importa é que estamos juntos, estamos conectados a favor do bem. Antes da gente começar, aqueles recados, super habituais da nossa aguinha. Eu tô aqui com uma garrafa hoje de 1 litro, Mas da nossa água para ser fluidificada lá no final do nosso evangelho, lá na nossa prece final, tá? E você pode, como eu sempre digo, pegar uma garrafa, como eu tô fazendo aqui. Quer só um copo, tudo bem. Prefere uma jarrinha, sem problema também, Ou aqui como eu escolhi. O importante é que você tenha esse recipiente aí com água para ser fluidificado ao final do nosso evangelho. E claro, você e quem estiver com você também aí ingerir, ok? Então, caso ainda não tenha, pega lá que ainda dá tempo, tá bom? Para a gente começar, para a gente acalmar esse coração, essa correria do dia a dia, vamos fazer então a nossa prece inicial. Iniciamos esse evangelho, Senhor, rogando a Ti, a espiritualidade amiga, a paz dentro dos nossos corações. Que tudo aquilo que nos aflige, que toda a correria que nos apressa, a amargura que nos limita, a palavra que nos impossibilita, seja agora esquecida, sanada, para que dentro da minha verdadeira essência, do meu espírito e do meu poder como ser divino e parte de Ti, Senhor, possa absorver, possa aprender, possa contribuir e possa evoluir. Que esses ventos que nos sopram, mesmo silenciosos, nos tragam a boa nova do aprendizado, da reflexão, mas principalmente do Teu amor que nunca se cansa, que sempre é o melhor remédio e que nós muitas vezes saímos do caminho, mas Tu volta a nos colocar nesse eixo. Então, que tudo aquilo que eu preciso me encontre através deste evangelho. Que assim seja. E, voltamos a lembrar também, pessoal, que esse nosso evangelho, ele é semanal, quinzenal, Ia falar que era bissemanal, mas bissemanal é 2 vezes por semana. Ele é, sim, quinzenal, gente? Então, a cada 15 dias nós o temos. E aí, quando não tem, gente, não deixe de fazer, viu? Quando não tem, pode procurar uma outra edição, pode procurar realmente, algum outro vídeo. O importante é a gente estar sempre conectado, a gente estudar sempre,
E eu puxei aqui para te dar um número certinho, né, desse evangelho, que é o número 77, ok? Número 77, então, desse nosso Evangelho no Lar aqui do Educandário. Lembrando, né, eu passo esse número, gente, para que caso seja a primeira vez que você esteja assistindo ao vídeo aqui, você saber que tem anteriores, né? Mas não quer assistir, ele não é uma sequência, tá? Então não precisa, é só realmente para que vocês estejam, né, caso assistindo pela primeira vez, estejam cientes disso, tá bom? E trazendo então a nossa leitura, e hoje eu venho com Evangelho Digital aqui, aproveitando essas maravilhas da tecnologia. Eu devo ter uns 4 evangelhos em casa, tá? Mas acabei esquecendo todos hoje na correria. Mas, ó, como eu disse, né? O digital aí, a tecnologia a nosso favor, salvando a gente. E eu trago então aqui o Evangelho em PDF, né? Inclusive eu aproveito para lembrar, pessoal, a todos, né, que todo o Pentateuco, todas as obras, né, iniciais ali, as 5 obras iniciais de Allan Kardec, que decodificam e nos introduz a situação do espiritismo, todas elas existem, né, de forma digital, totalmente gratuita na internet em PDF, tá? No próprio site da Federação Espírita Brasileira, no site da FEB, você encontra, ou pesquisando, né, pelo próprio nome da obra, o nome da obra, né, por exemplo, a Gênese, PDF, download, você vai encontrar bem fácil, e vindo da FEB, né, ao menos, é a versão original, a versão fidedigna a das impressas, tá bom? Então pode confiar, né, existe essa facilidade também, ok? Por isso que quando eu acabo esquecendo o meu evangelho, eu, né, não me preocupo muito, digamos assim, porque eu já tenho salvo aqui também que eu já peguei. E o que eu venho trazer hoje para vocês, né, aí com o livro físico, né, como eu sempre digo, eu sempre abro em um determinado local. Aqui eu abro, pego ali a barrinha de rolagem, boto para cima e paro, sabe? E aí é a minha forma de abrir aleatoriamente também aqui através do PDF. E aí, gente, eu tenho aqui hoje, parou com o meu dedinho aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá? E lá no item 4, que vai ser as causas atuais das aflições. E o texto diz o seguinte: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem das intemperanças e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles,
Interroguem friamente as suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente, sem dúvidas, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Perdão. Eu gosto muito desse texto porque ele nos traz assim, né? A gente acha que é um puxãozinho de orelha e aí vai puxando mais essa orelha e quando a gente acha que chegou ele vai pegando a outra orelha aqui, puxando mais e puxando as duas ao mesmo tempo para a gente ficar ligado, para a gente ficar alerta, né? Então esse texto aqui, em poucas linhas, ele é muito rico, traz muito conteúdo para a gente, traz muita coisa para a gente refletir. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção com vocês aqui é o seguinte, né? E peço perdão se não se deu a entender dessa forma, foi a minha má leitura, digamos assim. Tudo que eu falei no começo aqui não são questões, são apontamentos, são afirmações. Por exemplo, quantos homens caem por sua própria culpa? Eu não estou perguntando, eu estou afirmando, porque já é fato, gente, tá? Então, assim, como diz o próprio título, as causas atuais das aflições, né? Gente, é o mais belíssimo exemplo do quem planta colhe. Só que a colheita nem sempre é no tempo que a gente quer, é no tempo que é necessário, conforme toda a nossa programação e os desígnios, né, da espiritualidade, os desígnios de Deus para conosco. E então, muitas vezes, né, o que ele diz ali, e eu vou trazer em grosso modo, né, é o seguinte: às vezes a gente não sabe, né? E até na rede social agora circula um áudio, uma piadinha aí que é um videozinho que diz o seguinte, né? Ah, mas espera aí, por que isso está acontecendo comigo? Ah, lembrei, sabe? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, gente. Só que, claro, né? Ao contrário do áudiozinho aí da piada na internet, a gente de fato não lembra muitas vezes, porque se foi em outra vida, em outra encarnação, em outra existência humana, a gente tem que lembrar, né, que vem o véu do esquecimento e nos faz apagar, né? Lembrando da necessidade extrema desse véu do esquecimento, né, gente? Do quanto ele é importante na nossa história para que a gente realmente foque naquilo que é importante agora e não fique arrumando mais treta, se preocupando com o passado e tendo que depois reparar ainda mais coisas, né? Então, isso aí é indiscutível, né? A gente já trouxe, né, constantemente, a gente acaba tendo que falar dessa questão do véu do esquecimento, mas quando a gente reflete bem, né, a gente vê que a necessidade dele é extrema, é muito importante mesmo, tá? E aí, então, quando você sabe, quando você não encontra a origem, ela não fica nítida, é porque provavelmente é naquilo ali que você tem que trabalhar. É naquela situação que você veio, então, reparar aqui nesse mundo de provas e expiações, tá? Então, claro, né? Não podemos utilizar disso como uma fuga, como um belo de um travesseiro para nos acomodar e dizer: ah, posso fazer o que eu quiser então, né? Porque na outra eu vou vir e pagar, né? Eu não gosto dessa palavra pagar, né? Mas eu vou vir e reparar.
Ou então, né? Não tem nada a ver com essa encarnação. Provavelmente estou reparando da outra. Não, gente. Como eu digo, né? Não se utilize disso como uma bela de uma almofada para você fazer, né? O que acha que é cabível e principalmente, né? Para arrumar a explicação para tudo aquilo que você não encontrar uma explicação, tá bom? E também o texto diz aqui uma situação, né? A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade. Ou seja, mais uma vez o orgulho entrando em cena, né, pessoal? O orgulho, ele constantemente nos entra em cena e faz aí desastres incríveis, né? Caótico até dizer chega. Ele tem esse poder, né? Por quê? Porque nós ainda temos muito isso, né? E o final do texto vai apontar. Quando a gente trabalhar a parte moral, porque a gente está muito, mas muito interessado em como eu sou inteligente, como eu sei, quantos diplomas eu tenho. Só que aí a gente acaba esquecendo da parte do moral, né? E a parte moral, ela não é exposta numa vitrine. Ela não tem um diploma para eu colocar na minha parede. Ela não fica registrada, na maioria das vezes, né? Num vídeo que eu posto na minha rede social e ganho muitas curtidas, né? Ela não mexe com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha exposição, tá? E aí, no mundo que a gente vive hoje, né, de extrema futilidade, de extrema necessidade de preencher esse ego com essas coisas materiais, quando na verdade, né, não é o material, não é do material que a gente está sentindo falta, que a gente precisa ser preenchido, essa parte moral acaba sendo esquecida para lá. Porque é uma coisa muito trabalhosa, é uma coisa muito penosa, e ao mesmo tempo é uma coisa que não me dá esses resultados públicos, esses resultados visíveis. E aí, né, por isso ninguém disse que ia ser fácil, e não é fácil, né? E não quero dizer com isso que eu tô fazendo, que eu tô no caminho certo. Mas só que, né, devemos todos reconhecer essa situação. E aí vem o orgulho, né, para, digamos assim, me ajudar a sair do caminho mais um pouquinho. Já não basta o que eu faço por conta própria, mais um pouquinho ainda. E para finalizar também, pessoal, queria trazer aqui que essa questão, né? Se não é o homem, aliás, é o homem, né? E não qualquer outra situação, não qualquer outro ser, o culpado pelas suas situações, devido ao livre-arbítrio. Né? Nós somos donos das nossas escolhas. E como já diz a própria lei, né, da natureza, vou dizer que é lei da natureza, se estiver errado, né, vocês me entenderam, tá? Nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então as coisas vão se transformando e, né, a principal, para toda ação há uma reação. Ou seja, eu vou ter que lidar com a consequência de algo. As coisas não são uma fantasia que eu faço isso e acabou, não vai ter consequência nenhuma. Não mexe, né? Existe um ditado, inclusive, que eu também não vou saber dizer, que o bater de asas de uma borboleta lá no Oriente vai gerar uma maremoto aqui. Ou seja, as coisas, né, vão crescendo, vão acontecendo e uma coisa vai gerando outra, então nada se apaga. As coisas ficam uma consciência. Na consciência ficam com uma consequência. Essa consequência, muitas vezes, pode não ser física, pode não ser visível, mas na moral, né, na consciência, lá no perispírito, elas vão estar. E a gente precisa lembrar disso sempre, tá? Que, né, o nosso livre-arbítrio tem essas duas situações, né? Me faz escolher o que eu quiser, mas eu tenho que sentir, sim, e viver o peso dessas minhas escolhas. E dito isso, então, pessoal, encerro aqui nosso evangelho de hoje, tá?
encerra aqui nesse evangelho de hoje, trazendo então agora a nossa prece final e a nossa fluidificação das águas. Vamos lá? E agradecidos então a essa espiritualidade amiga que nos acompanha em nossa jornada, que nos acompanha aqui em mais esse vídeo, em mais esse debate, em mais esse aprendizado. Iniciamos um novo período onde nos colocamos ao dispor, onde colocamos a nossa face para que tudo que precisa acontecer, tudo que eu preciso aprender, chegue a mim, mesmo com dor, mesmo com um pouco de sofrimento, mas que aquilo que é necessário não se ausente, não se afaste, e que eu tenha principalmente suporte, que eu tenha base e a tua força para lidar com isso. Também clamamos agora para a fluidificação dessas águas que se enchem de carinho, se enchem de boas energias, se enchem de amor e de todo ingrediente necessário para que eu seja quem eu preciso ser e faça o que eu preciso fazer. E assim partimos para mais conquistas, para o nosso evangelho não só no lar, mas de todos os dias, de cada segundo da nossa existência. Muito, muito, muito obrigado e que assim seja. Obrigado a você pela companhia. Não pode faltar o nosso brinde, né? Por favor, aqui ó, com garrafa e tudo. E assim encerramos então mais esse Evangelho no Lar. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.